Olá pessoal, boa noite. Vamos à live aqui do concurso, da primeira prova do concurso de ingresso da magistratura do Estado de São Paulo, concurso 188. Desculpem aí a demora, tive uns probleminhas aqui para a conexão, mas vamos lá, vou fazer alguns comentários sobre a prova. Não será possível falar de todas as questões, porque é muita coisa, né? E vou me ater aí aos temas de direito penal, processo penal, tributário, empresarial e ambiental. Antes de começar a falar dos temas, gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Fábio Bosler, eu sou juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atuo na vara da violência doméstica em Campinas e já atuo há 20 anos, tenho 20 anos de carreira, completados aí no mês passado. E sou também acadêmico, professor de Direito Constitucional, coordenador de curso de processo penal da Escola Paulista da Magistratura e mestre em Direito Constitucional. Muito bem. Antes de entrar propriamente nos temas, eu gostaria de alertá-los uma novidade aqui, coisa importante. No final aqui da live, nós vamos nós vamos sortear aqui um cupom, né? Vamos passar um código para um cupom de desconto, tá? Para o curso da segunda fase. Quem tiver já interessado na segunda fase, já vai ter aí um desconto aí, que eu falo melhor no final aqui da live. Ok? Bom, vamos lá. Vamos começar a falar aqui de algumas questões da prova. Eu vou pedir licença para vocês, porque como tem muita coisa para tratar e pouco tempo, eu vou pedir licença para não responder questões nessa live, para poder tentar falar aqui o maior número aqui de questões e tratar do maior número de assuntos, ok? Depois a gente faz outra aí com mais calma, porque essa daqui demandou bastante tempo aqui para poder conseguir a prova, analisar todas as questões, e foi bastante coisa. Eu vou começar com direito penal. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui na minha tela de apoio. Direito penal, primeira questão de direito penal. Segundo a exposição de motivos da parte geral do Código Penal, quanto ao tempo e ao lugar do crime, e ao concurso de pessoas e ao crime continuado, adotou respectivamente as seguintes teorias. Bom, a resposta certa aqui pela minha prova, né, varia de acordo com as provas. Letra D, atividade pro tempo, ubiquidade pro lugar do crime, monística em relação ao concurso de pessoas e em relação ao crime continuado, a teoria objetiva. Tá? Atividade, ubiquidade, monística e objetiva. Muito bem, uma outra questão aqui de direito penal. Aliás, eu achei interessante a prova de direito penal porque ela procurou abordar em diversas questões vários assuntos diferentes, né? Então, todas as questões se abordavam vários assuntos diferentes, ou pelo menos em quase todas. Bom, relação questão aqui, quanto ao título 2 da parte geral do Código Penal do crime, é correto afirmar que, para mim, a alternativa certa aqui da minha prova, letra B, se o fato é cometido sob coação moral irresistível, só é punível o autor da coação. Artigo 22 do Código Penal. Se resistível, coator e coacto respondem em concurso de pessoas, atenuando-se obrigatoriamente a pena do coato. Artigo 65.3c, circunstância atenuante da pena do coagido da coação moral resistível. Muito bem, mais uma questão aqui de direito penal. São requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Resposta certa, letra C, tá? É o artigo 44, inciso 1 do Código Penal,
e o artigo 4º da Lei 12.850 de 2013, tá? O que está errado nas outras? Na letra A foi incluída aqui reparação do dano como causa para a substituição da pena privativa de liberdade. Isso não existe esse requisito em lei, tá? A letra B é totalmente equivocada, né? Só caberia a substituição se a vítima tivesse mais de 14 anos e menos de 60 na data dos fatos. Isso não tem nada a ver, isso é circunstância agravante específica do feminicídio, tá? E a letra D está errada porque fala que não, desde que não haja reincidência comum ou específica. E o artigo 44, parágrafo 3º, veda a substituição da pena corporal por restritiva de direitos se a reincidência for específica, né? Ou seja, o sujeito praticou um crime antes, considerado reincidente, e aí pratica o mesmo crime novamente, não pode ser beneficiado pela substituição da pena privativa de liberdade. Muito bem. Então a questão aqui da prescrição, que eu acho interessante, inclusive nós tratamos de alguns pontos dessa questão numa rodada. Quanto à prescrição, é correto afirmar. Em se tratando, a alternativa certa é a A aqui pela minha prova, em se tratando de posse de droga para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei 11.343, os lapsos prescricionais, tanto da pretensão punitiva quanto da executória, são de 2 anos, reduzidos da metade se o agente ao tempo do crime era menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos. Essa é a aplicação do artigo 30 da Lei de Drogas, da Lei 11.343 de 2006, com o artigo do Código Penal que fala da redução para metade no caso de menor de 21 ou maior de 70. A pegadinha aqui é que na Lei de Drogas ainda prevalece esse prazo prescricional específico de 2 anos, que no Código Penal foi alterado, né, no começo dessa década, e agora a prescrição mínima no Código Penal é de 3 anos, mas prevalece prescrição mínima de 2 anos na Lei de Drogas, tá? A letra B está errada porque, de acordo com a súmula 220 do STJ, não se considera o aumento de 1/3 na prescrição punitiva, tá? A letra C está errada porque a decisão de pronúncia sempre interrompe a prescrição, ainda que haja desclassificação da conduta em plenário. E a letra D está errada, e essa inclusive foi objeto da rodada, né? Porque, de acordo com o artigo 119, as penas são contadas sem o acréscimo para fins de prescrição. Então, por exemplo, num crime continuado, o acréscimo de 1/6 não é considerado para fins de prescrição, mesma coisa no concurso formal. Então, considera-se a pena de cada crime isoladamente. Ok? Muito bem. Mais uma questão aqui de direito penal, que eu achei interessante também, relativa aqui aos crimes contra a pessoa, que eu falei que iria cair, porque o desembargador examinador de penal, ele escreveu sobre os crimes contra a pessoa, né? Bom, letra A está errada porque o homicídio realizado para ocultar a prática de outro crime é qualificado pela conexão teleológica. Está errado porque o homicídio realizado para ocultar a prática de outro crime é qualificado pela conexão consequencial. A conexão teleológica é a prática do homicídio para executar posteriormente outro crime. Quando o homicídio é realizado para ocultar a prática de outro crime, há uma conexão teleológica, há uma conexão consequencial, ou seja, o homicídio foi praticado como consequência da ocultação do crime anterior e não para praticar outro. Então, isso está errado. A letra B aqui na minha prova é a alternativa correta, tá? Homicídio, na minha visão, o homicídio híbrido é a coexistência de um homicídio privilegiado com alguma qualificadora, ainda que seja mais de uma qualificadora, não tem problema, tá? A letra C aqui da questão estaria errada,
porque fala que a doutrina e a jurisprudência costumam classificar o crime de lesão corporal em leve, grave e gravíssima, até aí tudo bem. Qualificam a última, a lesão gravíssima, os resultados incapacidade permanente para o trabalho, certo? Perigo de vida, errado, não é a última, perigo de vida é lesão grave, não gravíssima, ou aí as demais estão certas, tá? Então isso que está errado. E a letra D está errada, aliás, achei bem interessante essa letra D, que fala o seguinte: a calúnia e a difamação previstas no Código Penal admitem a exceção de verdade, correto. A injúria não admite a exceção da verdade. Só que, e não são puníveis quando a ofensa for irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Aí tá, essa parte está errada, porque essa parte diz respeito à difamação e à injúria, mas não à calúnia. Tá? Não pode haver calúnia em juízo, ainda que sem discussão da causa. Por exemplo, um advogado nos debates afirma que o juiz é um roubador, é um corrupto, tá? Isso não pode haver. Agora, na discussão da causa, pode haver difamação e injúria pela parte ou pelo advogado, e aí não haverá punição se rogada em juízo, observadas aí certas cautelas aí também, que foram objeto, aliás, de discussão em rodada. Muito bem. Vou passar para processo penal, porque senão a gente fica só aqui no direito penal e não vê as outras matérias, tá? Bom, processo penal também eu achei interessante a prova, não achei tão difícil assim, ao contrário de tributário e empresarial, que achei muito difícil. Mas aqui tem algumas questões interessantes que eu selecionei aqui também, tá? A primeira questão diz respeito à prisão temporária. Bom, a alternativa correta aqui, no meu modo de ver e para minha prova, é a letra D. É cabível para os crimes que a admitem e somente na fase pré-processual, desde que em atenção a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, vedada a decretação de ofício. Tá? Então, prisão provisória só na fase pré-processual, na fase do inquérito policial, depende de requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público e não pode ser decretada de ofício. Tá? A A está errada porque fala que pode ser decretada a prisão temporária também na fase processual. Não faz sentido que a prisão temporária é para a investigação. Então, na fase processual não tem mais investigação. A letra B está errada porque fala que somente pode ser decretada a prisão temporária se requerida pela autoridade policial se houver concordância no Ministério Público. Isso não está certo. O Ministério Público tem que ser ouvido, artigo 2º, parágrafo 1º da lei da prisão temporária, mas o fato dele discordar do requerimento feito pela autoridade policial não implica necessariamente, não vincula o juiz que pode conceder a temporária. E a letra C está errada porque também fala que a prisão temporária cabe na fase processual. Ok? Vamos para a próxima, aqui de processo. Uma outra aqui que eu separei. Expedido mandado de prisão contra o réu condenado. O executor do mandado encontra-se em casa de terceiro e no período noturno. Deverá, o executor do mandado, encontrando o réu em casa de terceiro e no período noturno, isso é muito importante para a questão, deverá. Bom, letra A está errada porque fala que deve entrar na casa mesmo contra a vontade do terceiro. Lembrar que no período noturno, né, não é possível ingressar a fórceps na casa em respeito aí à intimidade, inclusive por previsão constitucional. Aliás, a alternativa está vinculada aí à previsão constitucional e ao artigo 293 do CPP, tá? A letra B, que para mim é a correta, deverá intimar o morador a entregar o condenado e, em caso de recusa, esperar o amanhecer para ingressar na casa e efetuar a prisão. É basicamente a redação do artigo 293 do Código de Processo Penal, tá? A letra C está errada porque também não pode entrar na casa
à noite. Daí poderia alguém perguntar, professor, mas não há um flagrante delito aqui do crime de favorecimento pessoal, como consta aqui na questão? Não há flagrante delito, porque a pena desse crime é inferior a pena máxima desse crime é inferior a 1 ano, salvo engano, o máximo da pena é de 6 meses, e não cabe flagrante, porque aí é caso de juizado especial criminal, Lei 9.099 de 95, tá? E a letra D aqui, intimar o morador a entregar o réu e, em caso de recusa, convocar 2 testemunhas e entrar imediatamente à força. O problema aqui é que, volto a dizer, no período noturno, né, que o sujeito ingressou na casa do terceiro. Então, essa redação aqui cairia muito bem se estivesse escrito durante o dia, mas durante a noite, não, tá? Muito bem. Uma outra questão aqui de processo penal que eu separei, a respeito da questão prejudicial, tá? Essa questão me gerou até um pouco de dúvida quando bati os olhos entre as alternativas A e B. Eu fiquei depois com a B, então vamos lá. Vou eliminar já de cara a C e a D, porque na C fala o seguinte: para a suspensão do curso da ação penal, né, na questão prejudicial, em decorrência de questão prejudicial, é imprescindível requerimento das partes vedada a decisão de ofício. Não, até pelo contrário, né, o juiz muitas vezes decide de ofício. E a letra D, contra a decisão que reconhece a existência da prejudicial, suspendendo ou não o curso da ação penal, cabe recurso em sentido estrito. Não cabe se não suspender, tá? Só se suspender que cabe o recurso em sentido estrito. Artigo 581 do CPP. Com relação a A e a B, a A fala o seguinte: a suspensão do processo em decorrência de questão prejudicial é de exclusiva discricionariedade do magistrado em juízo de prelibação, não cabendo recurso de sentido estrito de caso de denegação. O problema que eu vejo aqui nessa alternativa é que o artigo 92 fala o seguinte: artigo 92 do CPP, se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Então, eu não vejo aqui como a suspensão em decorrência de questão prejudicial é de exclusiva discricionariedade do magistrado, ou seja, como se ele pudesse suspender independente da verificação dessa necessidade ou não, né? E o artigo 92 fala, né? Depender da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada. Tá? Então, eu ficaria aqui com a letra B, apesar da letra A me balançar um pouco na primeira leitura, mas eu ficaria aí com a letra B. O curso da ação penal ficará suspenso até sentença transitar em julgado no juízo civil, sem prejuízo de provas, de produção das provas de natureza urgente, cabendo contra essa decisão recurso em sentido estrito. Tá? A eventual confusão que poderia haver aqui seria com a situação do artigo 93, tá? Mas aqui não é aplicável aqui o artigo 93, e sim o 92 do CPP. Bom, vamos lá. Mais uma aqui de processo penal que eu separei. Quanto às provas no processo penal, é correto afirmar que, para mim, a resposta correta, para minha prova, letra A. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente apenas nos elementos informativos colhidos na investigação. Mesmo que haja uma confissão do réu na polícia e não haja nenhuma prova produzida em juízo a corroborar essa confissão, e o réu, por exemplo, seja declarado revel, não cabe aqui o juiz considerar essa confissão policial, porque não foi uma prova produzida sobre o crivo do contraditório. Ressalvadas as provas cautelares, né, que foram feitas, por exemplo, uma produção antecipada de prova ou uma cautelar de busca e apreensão,
Não repetíveis, né? Existem provas que não se consegue repetir, por exemplo, a perícia feita em algum objeto do crime, em algum produto do crime, e as antecipadas também não cabe, pelos mesmos motivos, né? E é evidente, né? Se foi feita a prova antecipada em juízo, por que vai? E sob o crivo do contraditório, porque não admiti-la, né? Bom, letra B aqui da questão, que é a questão 45, está errada porque fala que o juiz não pode, no curso da instrução, se tiver alguma dúvida, produzir prova de ofício. O juiz, no processo penal, ele tem muito mais até que no processo civil, onde já há possibilidade de produção de prova de ofício, né? Ampla liberdade aí para determinar a produção de prova se não se sentir bem para sentenciar, tá? Letra C, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas e as derivadas delas. Até aí tudo bem, mas aí o problema na segunda parte da alternativa, mesmo que não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente. A questão aí da teoria dos frutos da árvore envenenada, que inclusive foi tratada em uma rodada também, eu não me lembro de qual dos cursos, mas foi tratado em uma rodada e foi especificamente ressalvada essa possibilidade aí, né, da prova independente, ainda que decorrente aí ainda que poderia ser atrelada a uma prova ilícita, mas em razão de uma origem independente ela pode ser considerada. Bom, letra D, também errada, no interrogatório, meio de prova e de defesa, o silêncio do acusado não importará a confissão. Bom, já esse meio de prova aqui já é questionável, né? O interrogatório é uma autodefesa, né? Mas poderá constituir elemento para a formação da convicção do juiz. Isso é o que está no CPP, salvo engano, também foi objeto de uma rodada, e a Constituição, apesar da redação do CPP, a Constituição não permite o silêncio importe em confissão ou permita que seja considerado para a formação da convicção do juiz em detrimento da condição do acusado, tá? Bom, vou passar aqui para direito tributário. Deixa eu puxar aqui, tá? Direito tributário eu achei a prova bem complicada, bem difícil mesmo, tá? Uma ou outra questão com possibilidade de responder aí mais tranquilamente. Vamos lá. Vou pegar aqui a questão número 76. Tá? Resposta correta, letra B aqui para mim. Com relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pode-se afirmar suspensa a exigibilidade do crédito tributário pelo depósito judicial do montante integral, este deverá ser convertido em renda com a consequente extinção do crédito, caso a fazenda pública seja vencedora da demanda? Para mim, essa alternativa está correta, né? Então, o devedor, né, que questiona aí a exigibilidade do crédito tributário faz o depósito do montante integral para questionar e, ao perder a ação, o depósito se converte em renda para a fazenda pública, né, pois vencedora da demanda. Não haveria sentido permitir que aquele que fez o depósito e perdeu a demanda levante o depósito judicial e exigir que a fazenda cobre depois novamente essa dívida tributária, tá? 77, garantias do crédito tributário. Para mim, a alternativa certa, letra D de dado. Segundo a jurisprudência do STJ, é possível ao contribuinte, após vencimento da obrigação e antes do ajuizamento da ação, obter certidão positiva com efeito de negativa mediante garantia antecipada. Bom, tem julgados no STF nesse sentido, eu vou citar um aqui, 1.123.669, ministro Luiz Fux, tá? Exatamente nesse sentido.
Outra questão aqui de direito tributário, também aqui baseado em entendimento do Supremo Tribunal Federal, nesse caso. Essa aqui, com relação à operação de importação por não contribuinte, é correto afirmar que, segundo a jurisprudência consolidada do STF, a emenda constitucional 33 de 2001, letra C aqui para mim, criou nova competência tributária para estender o campo de incidência do ICMS à operação de importação de bem por não contribuinte, cuja tributação é de ter fundamento de validade em lei complementar de normas gerais e legislação local supervenientes, tá? Isso é quase que exatamente a redação da tese firmada no julgamento com repercussão geral do recurso 439.796, recurso extraordinário 439.796 do Supremo Tribunal Federal, em que ficou deliberado o seguinte: após a emenda 33, é constitucional a incidência de CMS sobre a operação de importações efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços. E aí, no corpo do julgado, consta: modificações da legislação federal ou local anteriores à emenda constitucional de 33 de 2001 não foram convalidadas na medida em que não existe o fenômeno da constitucionalização superveniente no sistema jurídico brasileiro. Então, as alternativas que falaram não criou, não criou aqui nova competência errada, né? A letra B, errada, porque fala que convalidou a legislação anterior sobre a matéria, isso está errado, tá? E a letra D também a mesma coisa, tá? Bom, vamos lá. Mais uma aqui de direito tributário. Essa achei interessante também. De acordo com os dispositivos do Código Tributário sobre lançamento, é correto afirmar: para mim, resposta certa, a letra A, que é a redação do artigo 144, parágrafo 1º do Código Tributário. A ele se aplica a legislação superveniente ao fato gerador, que, mediante alteração de critérios procedimentais, amplie os poderes de investigação do fisco. Bom, além de ser a redação do artigo 144, aqui seu parágrafo 1º, né, faz sentido porque por que não aplicar legislação superveniente fiscalizatória? Né? Não há uma legislação aqui que pode aumentar o valor do tributo ou prejudicar o contribuinte de alguma forma, mas assim para fiscalização do lançamento, para a caracterização aí do crédito tributário, né? As outras alternativas: posterior mudança de orientação, né, sobre o critério jurídico observado no livro, possibilita a revisão do ato? Não, né? Orientação administrativa não poderia rever o lançamento. Trata-se de atividade vinculada e obrigatória e, por isso, ressalvados os casos previstos em lei, não está sujeito aos juízos de conveniência e oportunidade da autoridade fiscal, de acordo com o sobre o lançamento. Trata-se de atividade, e, por isso, ressalvados os casos, não está sujeito aos juízes de conveniência e oportunidade. Não, também está sujeito aí ao juízo de conveniência e oportunidade. Se reporta a data do deverá considerar a ocorrente vigente na data que foi efetuado. Não, a alíquota também é da data da ocorrência. Muito bem. Mais uma questão aqui, também baseada em jurisprudência dos tribunais superiores. Em reiteradas decisões ao longo do tempo, o Supremo Tribunal Federal tem mantido firme o entendimento de não admitir sanção política como meio de coerção ao pagamento de tributo. A respeito do tema, é correto afirmar que a Corte considera inadmissível por constituir sanção política. É a alternativa que fala da impressão das notas fiscais, tá? O condicionamento de impressão de notas fiscais à prestação de garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte com débitos fiscais. O Supremo tem julgados nesse sentido. Vou citar aqui dois, tá? Agravo regimental, agravo no recurso extraordinário, e agravo regimental 917.191, ministro Roberto Barroso. Outro aqui do ministro Roberto Barroso, agravo de instrumento 623.739, tá? Mas são várias decisões nesse sentido aí, tá? Essa aqui da prescrição
intercorrente. Isso aqui também foi abordado em uma rodada, né? Com relação à prescrição intercorrente, é correto afirmar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido que, para mim, letra A, fim do prazo de 1 ano de suspensão da execução, artigo 40, parágrafos 1º e 2º da Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6830 de 80, o curso do prazo prescricional se inicia automaticamente sem necessidade de pronunciamento judicial nesse sentido, tá? É exatamente, né, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e consolidado na súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui que eu já falei bastante. Bom, vamos lá. Pegar uma aqui das contribuições sociais. Com relação às contribuições sociais, pode-se afirmar: tem natureza parafiscal e a elas não se aplicam as normas gerais de direito tributário? Não. Lembrar da teoria quindipartite, né? A teoria que no direito brasileiro nós contemplamos 5 espécies tributárias, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, das quais as sociais são uma delas, né? Então, constituem espécie de tributo e diferem dos impostos pela destinação do produto da arrecadação? Para mim, essa é a resposta certa. As contribuições sociais são tributos, né? Caracterizam-se como tributos e diferem dos impostos pela destinação do produto da arrecadação, né? Não há destinação do produto da arrecadação nos impostos, e há nas contribuições sociais, tá? Diferem elas também da taxa, porque a taxa é tributo vinculado a uma contraprestação específica do Estado, né? Exercício do poder de política ou a prestação de um serviço público específico e divisível, tá? Letra C, errada, em decorrência da mitigação do princípio da legalidade pela própria Constituição, a elas não se aplica a reserva da lei, nada a ver, porque isso é tributo, né? Depende de lei, né? É o princípio da legalidade. E a letra D, de acordo com o entendimento da STF, a lei pode instituir contribuição social com vinculação apenas de parte do produto da arrecadação. Não tem nada a ver também, porque a contribuição social não tem aí vinculação aí a alguma atividade, e também muito menos parcial. Muito bem. Passar aqui essa aqui é interessante, a questão 85. Com relação à administração tributária, é correto afirmar que não há dispositivo constitucional expresso a respeito da matéria integralmente disciplinada pelo CTN? Não, imagina, né? A administração tributária é bem tratada na Constituição, tá? A letra B, que eu considero certa, a Constituição dispõe que a administração tributária é facultada em identificar o patrimônio, rendimentos, atividades econômicas do contribuinte, com a finalidade principal de assegurar o respeito ao caráter da pessoalidade dos impostos e a capacidade econômica do contribuinte. Essa é a correta, está no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, e o motivo dela é que não haveria sentido que o fisco não pudesse verificar a capacidade econômica, rendimentos de uma pessoa, para aplicar a questão do caráter da pessoalidade do tributo, é só pensar no imposto de renda. Imaginem que o fisco não pudesse fiscalizar, né, o patrimônio de uma pessoa, e como que haveria aí a verificação se a declaração de imposto de renda foi feita corretamente ou não, né? A letra C poderia gerar alguma dúvida, porque fala quase que a mesma coisa da letra B, mas no final fala com a finalidade precípica de assegurar a eficiência da arrecadação. Tá? A finalidade prevista na Constituição não é assegurar a eficiência da arrecadação, mas assegurar o respeito ao caráter da pessoalidade do tributo e da capacidade econômica de todo mundo. Volto a apontar o exemplo do imposto de renda, tá? E a letra D está errada. A Constituição dispõe que a atividade de fiscalização será estritamente formal, de modo a assegurar o respeito às garantias do contribuinte.
Não, a atividade de fiscalização pode ser material, não é só estritamente formal, ou seja, não vai ver só o que está na declaração do imposto de renda, né? Podem ser praticados atos pela administração tributária de cunho material para verificar a capacidade econômica de cada um, o patrimônio de cada um. Tá? Vou falar de duas aqui de ambiental, que são as duas primeiras, tá? Responsabilidade civil do poluidor pagador. Para mim, letra A na minha prova, natureza objetiva, tá? A responsabilidade civil independe da demonstração de culpa no caso do poluidor pagador, tá? As letra B, totalmente errada, nunca exige demonstração do dano, porque independentemente da existência de culpa ou não, para haver responsabilidade civil há necessidade de se demonstrar o dano, né? Porque senão, até porque não haveria poluidor se não houvesse o dano, né? Nunca exige a demonstração de nexo causal, não, isso também tem que ser demonstrado, porque se a poluição foi praticada por outra pessoa, obviamente que não posso responsabilizar a primeira, né? E é de natureza subjetiva, não, é objetiva, tá? Outra questão aqui de ambiental, um termo de ajustamento de conduta celebrado em relação a uma questão de natureza ambiental tem a natureza de... Bom, isso também foi objeto de uma questão da rodada, ou pelo menos de forma periférica, assim, foi objeto de uma questão da rodada, não me lembro agora exatamente, mas eu falei sobre isso, né, daquela questão que falava que o termo, eu falei que, segundo doutrina, o termo de ajustamento de conduta não poderia ser considerado transação, apesar de alguns doutrinadores que ainda acham isso, porque o direito é indisponível, né? O Ministério Público não pode, ao firmar um termo de ajustamento de conduta, dispor de alguma parte da recuperação ambiental causada por alguma degradação daquele que firma o termo de ajustamento, tá? Então, isso não chegou a constar aqui, né? Se seria transação ou se seria acordo. Perdão, acabei invertendo as palavras aqui. Seria transação e não seria um acordo, tá? Seria há aí um ato na verdade, seria acordo e não seria transação. Gente, desculpa, eu estou adiantado da hora. Há aí um acordo, né, para recuperação do meio ambiente, para indenizações, outros, etc. Mas não pode ser uma transação, porque a transação, repito, envolve cessão, né, de parte de direito, cada parte cede um pouquinho para chegar no meio termo comum, e isso não pode haver na questão ambiental, porque o Ministério Público não pode ceder aí, por exemplo, aceitar que só uma parte da área degradada seja recuperada, tá? Só que nas alternativas não consta, felizmente não constou acordo, transação, porque isso aí geraria dúvida e até poderia ser objeto de anulação aí da questão. O que consta é negócio jurídico condicionado. Não é condicionado, né? Não está condicionado a alguma condição suspensiva ou resolutiva para ser praticado. Início de prova sujeita ao contraditório. Nada a ver, né? Então não faria nem sentido ter o TAC, mas fácil ajuizar logo a ação civil pública, porque só para ter início de prova sujeito ao contraditório, tá? Pré-contrato não é contrato, porque aqui em direito ambiental a gente não vai falar que há um ajuste contratual aí para se cumprir obrigações de um lado ou de outro, né? Como no contrato, e muito menos pré-contrato, porque não visa o termo de ajustamento a celebração de um contrato definitivo. Então, fico aqui com título executivo, né? O termo de ajustamento é título executivo extrajudicial, como estabelece a lei. Muito bem. Por fim, comentar um pouquinho de direito empresarial, pelo menos umas 2 ou 3 questões, que também achei bem difícil, muitas questões sobre direito societário, questões envolvendo aí conhecimentos de
mais de um diploma normativo. Vamos lá, deixa eu puxar aqui, só um minutinho, e vocês conversam um pouco aí também. Eu particularmente achei essa prova mais difícil do que dos anos anteriores e acredito que talvez haja uma redução aí da nota de corte. Não sei se já saiu alguma coisa, ouvi um zum aí, mas acho que oficialmente ainda não, tá? Mas acredito que haja uma redução, tá? Bom, eu vou pegar aqui algumas questões de ambiental, por exemplo, a questão aqui da desconsideração da personalidade jurídica e sociedade limitada. Abrange apenas os sócios administradores, todos os sócios, apenas os administradores, apenas os sócios controladores. Bom, sócios administradores e sócios controladores em sociedade limitada não há que se falar, né? São todos sócios e pode se indicar um administrador que pode até ser um terceiro, tá? Agora, atingiria apenas os administradores ou todos os sócios? Bom, a desconsideração da personalidade jurídica adotou a teoria maior, né, de que há necessidade de demonstração de que o sócio contribuiu para o prejuízo, por exemplo, da sociedade, para que haja desconsideração da personalidade e atinja aí o patrimônio desse sócio, né? Está lá o artigo 50 do Código Civil, tá? Então, em princípio, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade limitada abrange os administradores, porque eles que contribuíram aí para o declínio da sociedade. Mas não dá para deixar, no meu modo de ver, de excluir os demais sócios, porque, primeiro, pode-se demonstrar que um sócio, ainda que não seja administrador, tenha contribuído para a ruína da sociedade, tá? E para o não pagamento dos seus credores, tá? Então, por exemplo, eu vi um julgado do STJ, RESP 1.315.110, em que se responsabilizou uma sócia que não era administradora, mas tinha a maioria do capital social, tá? E houve desconsideração da personalidade para atingir o patrimônio dela. Então, eu ficaria com a alternativa B, todos os sócios, e vamos ver aí o que vai sair no gabarito oficial. Eu ficaria com a B, tá? Sociedade prestadora de serviços de advogado, mais uma de direito societário, tem natureza de... Bom, sociedade prestadora de serviços de advogado não tem natureza de sociedade comercial ou empresarial, porque nos termos do artigo 967 do Código Civil e dos artigos 15 e 16 do Estatuto da OAB. Olha só, fizeram até pergunta com dispositivo do Estatuto da OAB na prova da magistratura. Bom, enfim, então já pode se eliminar aqui sociedade comercial e sociedade limitada. Alternativas para mim aqui C e D. Fica sociedade profissional e sociedade simples. Bom, sociedade profissional, eu acho que a alternativa estava se referindo àquela parte final da letra do artigo 967, né, que fala lá, no caso, por exemplo, dos médicos, arquitetos, etc. Não é a situação, porque a gente vai ter que observar o 15 e 16 do Estatuto da OAB também. A alternativa cai na sociedade simples. Aliás, se eu não me engano, a Maria Helena Diniz, ela expressamente afirma que a sociedade de prestadora de serviços de advocacia, de advogados, é uma sociedade simples, tá? A utilização abusiva de sociedade anônima não implica na responsabilidade dos. Para mim, letra C, acionistas minoritários, né? Os administradores, obviamente, implica, acionistas do bloco de controle também, acionistas da maioria do capital também, e por que não atinge os minoritários? Imagina uma sociedade anônima de capital aberto, a gente compra aí algumas ações e, de repente, em razão de práticas abusivas dos administradores, passa a ser responsável aí também pelos atos praticados, né? Então, só por esse exemplo já dá para perceber que não seria possível. Então, para mim, letra C, tá?
Uma outra questão aqui, súmula, aqui mudando um pouco do direito societário, né? Prazo para propositura da ação monitória de título de crédito prescrito, 5 anos, súmula 504 do STJ. Tá? Por fim, vou falar mais uma aqui para terminar, também de empresarial. A ausência de indicação de data de emissão em nota promissória torna a inexigível como título executivo judicial? Bom, nota promissória não é título executivo judicial. Torna inexigível como título executivo extrajudicial? Não gera qualquer consequência, extingue o crédito. Bom, para mim a resposta certa, a letra D, baseada em jurisprudência aí do Superior Tribunal de Justiça, tá? Achei uma aqui rapidamente, agravo regimental, no agravo 647992, relatora ministra Maria Isabel Galotti, tá? Só um trechinho aqui. A ausência de data de emissão do título, requisito essencial, inteligência do artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra. E lembra que eu falei para a Lei Uniforme? Omissão que não possibilita preenchimento posterior à propositura da demanda executiva, extinção da ação. Precedentes do STJ, Tribunal de Santa Catarina. Tá? Está sedimentada a jurisprudência do STJ no sentido de que a ausência de data de emissão em nota promissória configura irregularidade formal que afasta a exigibilidade do referido título. Então eu ficaria aqui com na minha prova, a letra D, extingue o crédito. Tá? Bom, enfim, acho que deu para dar uma abordagem geral, tá? Já estamos aí, acho que aproximadamente 40 minutos aí de live. Eu sou marinheiro aqui de primeira viagem nas lives, então não sei exatamente como ver o tempo, mas mais ou menos do momento em que eu conectei, acho que é isso. Agora eu vou passar aqui para as novidades, né? Uma eu já contei no início, vou deixar para daqui a pouco. Queria falar para vocês que a Adverum já está fazendo aí, já está se preparando, já estamos aí elaborando aí o curso para a segunda fase da magistratura, tá? Com questões dissertativas próprias, sentença civil e criminal próprias aí. Vamos mudar modelos já com o gabarito de correção, né, para vocês treinarem aí para a segunda fase, tá? Tanto a sentença civil quanto a sentença criminal. E acredito aí que esse curso vai ficar também muito legal, viu? Se puderem aproveitar. E, aliás, agora vem aquele assunto que eu tinha falado no começo da aula, a questão do cupom do desconto, né? A Adverum está dando 10% de desconto até às 23 horas e 59 da manhã para quem se inscrever no curso da segunda fase. O código é 2FAST-JSP. Então, 2FAS-TJSP. Segunda fase, TJSP. 2FAS-TJSP. Quem tiver interessado, aproveita o desconto, tá? É até amanhã, 23h59, 10% aí nesse cupom, tá? Repito o código 2FAS-TJSP. 2FAS-TJSP. Bom, é isso, gente. Muito obrigado. Espero que tenham aproveitado. Desculpem aí a correria. Tive que ficar vendo aí as questões aí hoje à tarde, porque a prova foi disponibilizada à tarde, né? E eram muitas matérias, né? E em breve vocês terão uma live com o professor Valmir para tratar das outras áreas que não foram comentadas hoje, das áreas que são afetas a ele, tá? Espero que tenham aproveitado. Muito obrigado. Vamos lá em frente. Aproveitem a noite, descansem um pouco hoje também para relaxar. Eu sei que é duro fazer a prova. Colocaram até uma foto lá do Rock, né, depois da luta, em um dos grupos, que eu achei muito engraçado. Parabéns a todos aí pelo empenho. E lembrem-se, estudem inteligente, estudem Adverum. Boa noite, muito obrigado. Até logo.